Nós estamos hoje no 82º dia da exposição bíblica Epístola aos Efésios, e o tema de hoje é o aperfeiçoamento dos santos. Efésios, capítulo 4, versículo de número 12. Diz assim o texto: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Obrigado, podeis tomar o seu assento. Jesus deu para a igreja os homens que ele dotou com os dons ministeriais. E o propósito dessa função de liderança é a capacitação de cada membro do corpo de Cristo para o desempenho de seu serviço, onde um ministra ao outro. Desse modo, a igreja cresce vivendo a unidade proposta pelo Senhor. Então agora o apóstolo Paulo diz aqui no versículo de número 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. A palavra querendo aqui, a palavra grega é pros, que significa em benefício de, vantajoso para. Essa preposição grega indica propósito. Em João capítulo de número 5, do versículo 1 ao 15, nós vemos por figura, ou seja, um retrato espiritual, o estado de uma igreja local sem a atuação dos 5 ministérios. Perceba só, quando você faz essa leitura de João 5, do 1 ao 15, que eu acabei de citar, você vê que lá o texto diz que havia um tanque que se chamava em hebraico Betesda, que significa casa de misericórdia. E nesse tanque, escute isso, esse tanque tinha 5 alpendres, não se esqueça disso. O tanque tinha 5 alpendres. E o texto diz que vinha para esse tanque pessoas enfermas, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Há uma questão teológica aí, que alguns dizem que o versículo de número 4 ali, fala que não estava nos originais, mas eu não vou entrar em questão aqui, só estou falando porque a mensagem está gravada, e se algum estudioso for ouvir, vai entender o que eu estou falando, tá? Então perceba que ali o texto diz, pelo menos que está na nossa Bíblia, que nós usamos, está escrito lá que um anjo vinha de tempo em tempo, agitava aquelas águas, e o primeiro que se jogasse ali naquelas águas era curado de qualquer doença, de qualquer enfermidade que ele tivesse. O texto diz que havia um homem que estava há 38 anos paralisado, esperando o agitar daquelas águas. Jesus, sabendo disso, chega até ele e diz: você queres ficação? O homem simplesmente diz: eu não tenho, Senhor, nenhum homem, eu não tenho nenhum homem que quando a água agitada me jogue ali então nesse tanque para eu ser curado. Jesus simplesmente disse para ele: levanta, toma a tua cama e anda. E ele foi ali então curado. Então veja só que quadro tremendo é esse aqui, falando sobre que Deus deu os ministérios para benefício da igreja, para que seja vantajoso, ou seja, para que a igreja ganhe com isso. Então eu estou trazendo aqui dentro dessa passagem, veja só como que é terrível. Esses 5 alpendres aí, desse tanque, representam o quê? Representam os 5 ministérios inativos, sem fruto e sem atuações. Então, quando você tem lá os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, que não têm frutos ministeriais, estão inativos, eles não estão executando, eles não estão desenvolvendo o ministério ao qual Deus colocou na vida deles, no caso, o dom que Deus deu para eles, isso resultará no quê? Perceba só no que resultará quando uma igreja local não tem os 5 ministérios com atuações e frutos. Perceba só como que nós vamos ter. Nós vamos ter o que? O resultado disso vai ser João 5,3, que diz lá: havia
grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando os movimentos das águas. Ou seja, nós vamos ter um povo enfermo espiritualmente na fé, vivendo na escuridão do pecado, que fala da cegueira, sem firmeza e inconstância na palavra, porque o coxo não tem firmeza, e o que mais? E que não funciona, porque a paralisia, a pessoa não funciona, a parte que ela está paralisada, ou seja, não funciona. Então esse é o retrato espiritual de quando os ministérios não funcionam, e ao contrário também é verdade. Então perceba só que coisa tremenda que é aí a atividade dos 5 dons ministeriais. E perceba ainda mais, esse povo, por que esse povo nós vemos por figura que é um povo doente, é um povo enfermo? Porque só ficavam esperando movimentos místicos, porque de tempo em tempo vinha um anjo e mexia aquela água lá, e a pessoa então ali era curada. Aí você viu que eu citei no capítulo 5, versículo 7 de João, que quando Jesus falou para ele, você quer ser curado? Jesus é aquele que outorga os dons ministeriais. Jesus falou, quer ser curado? Ele falou, eu não tenho homem nenhum, ou seja, estava apoiado em homem. Então veja como que é terrível quando não há essa manifestação dos 5 dons ministeriais. Nós vamos ter um povo doente na fé, um povo entrevado, um povo sem constância, um povo sem firmeza, um povo paralisado porque não funcionam. Então essa será a situação desse povo. Agora veja, quando Jesus ele chega ali, Jesus é aquele que outorga os dons ministeriais. Jesus então cura este homem, e agora este homem curado, ele se levanta, passa a ter movimento, e ele começa o quê? Testemunhar de Jesus lá dentro do templo, e ele começa a dizer, Jesus me curou, e Jesus foi e falou para ele, olha, vai e não peca mais, para que algo pior não te aconteça. Ou seja, ele saiu de toda a treva espiritual que estava rodeando, que fazia aquele homem estar naquela condição. É por isso que aonde tem a manifestação dos 5 ministérios, a igreja ganha com isso, a igreja é beneficiada, aleluia, glória a Deus, que maravilha, tá certo? Então nós não queremos ajuntar aqui um povo enfermo na fé, um povo cego, coxo, paralítico espiritualmente falando. Não, nós queremos aqui um povo saudável. E por isso que Jesus deu 5 ministérios. E essa igreja tem cada vez mais buscado em Deus, tanto o ministério se aperfeiçoar em Deus, pedindo a capacitação, cada um no dom que Deus deu, desenvolver esse dom. E através do desenvolvimento dos ministérios, quando eles assumem a sua posição, automaticamente isso começa a refletir na igreja do Senhor Jesus Cristo, no caso, os membros. Agora veja só, ele diz aí, para o aperfeiçoamento. A palavra e aperfeiçoamento, no caso aí, querendo um aperfeiçoamento, Então, aqui no caso, no grego aqui, prós poderia ser colocado para. Eu estou aqui com o texto grego na mão, até por isso. Agora veja só, então indica propósito. Então o propósito dos 5 ministérios é o quê? O aperfeiçoamento. A palavra aperfeiçoamento é a palavra grega, katartismos, que significa, olha só o significado disso, capacitação completa, tornar completamente pronto, é o ato de aperfeiçoar, tornar alguém totalmente qualificado para algo, aparelhar, pôr em condições de uso ou funcionamento. Esse é o significado da palavra aperfeiçoamento. Então, é uma igreja o quê? Capacitada, é uma igreja qualificada, é uma igreja que está em prontidão para ser usada na presença do Senhor. Agora, que coisa maravilhosa é isso aqui. Então veja só, cada membro, nós temos que aprender isso aqui, cada membro do corpo de Cristo foi alistado para a guerra como um bom soldado de Cristo, conforme nós vemos em 2 Timóteo 2, 3, 4, Paulo fala assim, nós somos bons soldados de Cristo que fomos alistados para guerra. E agora eu digo para vocês, quando um soldado, ele é alistado para a guerra, o que ele usa na guerra? As armas. Para usar arma ele precisa do quê? De capacidade.
Pegou aí o mistério? Então perceba isso aqui, que coisa maravilhosa. Então um soldado recebe armas para guerrear e é capacitado para utilizar essas armas, ficando assim qualificado para a guerra e em condições de uso. Em outras palavras, Deus salva, concede os dons e usa os 5 ministérios para qualificar os crentes, ou seja, para que os crentes que receberam os dons naturais, os dons espirituais, saibam utilizar esses dons na obra de Deus. Porque perceba, os coríntios, vamos falar aqui dos coríntios, só para você pegar isso aqui bem claramente. A igreja dos coríntios, eles tinham, o apóstolo Paulo disse, nenhum dom vos falta. Eles tinham todos os dons, irmão. Era uma igreja que tinha em atividade todos os dons espirituais, todos. Só que eles eram uma igreja meio que estava, no caso, na época, desgovernado. Por quê? Eles tinham dons espirituais, mas não estavam sabendo utilizá-los corretamente. Porque eles receberam a arma espiritual, mas agora não estava sendo qualificado para utilizá-las. Vou dar um só exemplo. Por exemplo, os irmãos tinham um problema com o dom de línguas lá, o dom de variedade de línguas, porque os irmãos, eles achavam lá em Corinto, que a perfeição, ou seja, o estágio final da espiritualidade era falar em línguas. Por isso que eles valorizavam tanto esse dom de línguas aí, e de tal maneira que chegava no culto, para vocês entenderem, o irmão pregava falando em línguas, o outro dirigia falando em línguas, o outro cantava falando em línguas, aí não tinha interpretação. E aí quem que vai entender alguma coisa? Aí Paulo pega e diz assim, eu só quero falar 5 palavras no entendimento, mas que sirva para edificação. Então não adianta eu falar 10.000 palavras em línguas, sendo que não tem a interpretação, a igreja não vai ser edificada, só a pessoa que está falando em línguas que está sendo edificada, então não tem muito proveito, tá certo? Porque a questão é a edificação de todos, não de um. Então perceba só, aonde entram os dons ministeriais? Os dons ministeriais, o dom quem dá é quem? É Deus. Deus me salva, me alista para a guerra. Tá? Ele coloca o meu nome no livro da vida e agora ele fala, agora você, aí na terra você está em guerra, então toma a arma espiritual. Só que agora entra quem? Os dons ministeriais que Cristo deu à igreja para ensinar, para capacitar cada membro, ou seja, aperfeiçoar esse membro para que ele saiba utilizar as armas que Deus deu para ele. Então tem pessoas que têm dons naturais aqui e não sabe, né? Não está sabendo como utilizar esse dom na obra de Deus, em benefício do próximo, não está sabendo. Outros têm dons espirituais, tá certo? E enfim, da mesma forma. Então aí é onde entra agora os dons ministeriais. E Deus, assim, usa aqueles que têm os dons ministeriais para agora equipar, para capacitar, para qualificar cada membro, para que esse membro esteja funcionando, para que esse membro esteja pronto para o seu uso. É como eu digo, não adianta você ter um ouvido se o teu ouvido não funciona. Eu estou falando do ponto de vista espiritual, tá certo? Entende? Está lá o ouvido, mas o ouvido não ouve, para que ele está ali? Só de aparência. Então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? O que? Deus não levantou um membro para ele estar só ali de aparência, é membro. Não, esse membro ele tem que estar em pleno funcionamento. Se ele é o ouvido, vai ter que ouvir. Se ele é o olho, vai ter que enxergar. Se ele é o pé, vai ter que andar. Se ele é a mão, vai ter que manusear. Se é o pulmão, enfim, vai ter que respirar, e assim vai. Se é o rim, vai ter que filtrar. Já pensou um rim paralisado? Então, existem muitas pessoas que ele tem, não existe quem não tenha pelo menos um dom, não existe isso, é impossível, não existe nenhuma pessoa nessa terra que não tem um dom de Deus. É claro que o dom natural, todo ser humano tem, mas os dons espirituais é só para o membro do corpo de Cristo. Agora veja só isso aqui, olha o que Paulo diz, é tremendo isso aqui, ó, 2 Coríntios 13:9. Paulo, ele fala aqui, ó, porque nós nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e
E o que desejamos é a vossa perfeição. Aqui a palavra, no caso aqui, perceba, a palavra desejamos aqui, no grego é euromai, que significa orar a Deus, desejar, pedir por. Então o apóstolo Paulo ensina e ora a Deus para que os coríntios sejam totalmente qualificados e estejam prontos para serem usados pelo Senhor. Então veja só que esse é o trabalho, é um trabalho lindo demais. Esse é o trabalho dos ministérios, tá certo? É agora, tanto em oração como em ensino da palavra de Deus, desenvolvendo o dom que Deus deu para ele, é trabalhar para que esse membro que está, né, na igreja, agora esse membro possa entender a posição que ele está, ele possa entender qual é a funcionalidade dele, porque o pé não vai fazer o trabalho de mão, tá certo? E nem muito menos o fígado vai fazer o trabalho do pulmão, entende? Cada um vai desenvolver na posição que Deus o colocou. E agora essa pessoa que recebe essa capacidade de Deus, que recebe essa ferramenta, que recebe essa arma espiritual, e agora ele é instruído, agora ele é ensinado, porque eu já tive, perceba, num dia, não foi aqui numa outra igreja que eu pastoreei, para você ver como que alguém que faltava ali um ensinamento do ministério, ele estava pregando, e de repente no meio da mensagem mandou um fogo lá, e os irmãos saíram no manto, aqueles que até aquele dia que até o banco vira pentecostal, e estava aquele fogo maravilhoso que o pentecostal todo gosta, né? E de repente, mas eu não parei de pregar, eu estava pregando, não é naquele momento que você termina de pregar, chama o louvor e aí os irmãos saem profetizando, não, no meio da mensagem, no meio da pregação, ele pega, se levanta e vai profetizar para o outro. Eu peguei ele pelo braço e falei, vai sentar, filho, porque como que Deus está falando através da palavra e vai usar a pessoa em profecia? Isso é desordem de culto. O espírito dos profetas está sujeito ao profeta. Percebe que eu falei, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que é isso? Deus me deu uma profecia, essa profecia vem no meu espírito. Se Deus me der uma profecia aqui, eu decido se eu vou entregar agora ou depois. Então alguém que não é ensinado, percebe, é a mesma coisa, estou aqui dando estudo, de repente sai o irmão aí sapateando, falando em línguas e começa a profetizar para o outro. Vai tirar toda a atenção daqueles que estão ouvindo a palavra. Isso vai trazer tumulto, não edificação. E Deus não é Deus de confusão, tá certo? Para isso que serve os ministérios, para consertar as coisas, para instruir aquele que tem um dom e ele saber usar de forma correta. Então a oração de Paulo aqui a Deus, ele está dizendo, Deus, eu quero que esses irmãos sejam o quê? Aperfeiçoados. Aqui perfeição é aperfeiçoados, ou seja, que eles sejam capacitados pelo Senhor, que eles estejam, né, qualificados para ser usados na tua presença. E essa é a minha oração para cada membro aqui desta igreja, tá certo? É que você chegue a essa capacitação, esse aperfeiçoamento da parte de Deus, não importa a área que Deus te chamou para atuar nesse corpo, mas que você esteja atuando, frutificando na presença do Senhor e sendo usado tremendamente pelo Senhor. Glória a Deus. Agora, o aperfeiçoamento dos santos, a palavra santos é hagios, que significa puro, consagrado, santo. O conceito de santidade é determinado pelo Espírito Santo, as manifestações de vida produzidas por ele. Entenda, o crente é santo por causa da obra de Cristo, ele foi purificado pelo sangue e pela habitação do Espírito Santo. Então, o crente, por isso que os irmãos, os crentes eram chamados de santos. Por quê? Porque eles participam da santidade de Deus. O próprio Deus disse, sede santo, porque eu sou santo. Esse é o motivo da nossa santidade, porque o Deus que nós servimos é santo. Agora perceba isso aqui. Isso aqui é tremendo. Eu já falei de uma pincelada, mas hoje vou abordar de uma forma mais instrutiva. 1 João, capítulo 2, versículo 20, versículo 27. Olha só que coisa maravilhosa aqui. E vós, que João diz à igreja, né? Vós tendes a unção do santo. Que santo que ele está falando aqui?
do Espírito Santo. Nós temos a unção do Santo, o Espírito Santo, e sabeis tudo. Versículo 27. E a unção que vós recebestes, diga isso, eu recebi a unção. Amém. Olha lá, a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nela permanecereis. Então nós permanecemos na unção que nós recebemos. Nós não precisamos de uma nova unção, nós permanecemos na unção que nos foi dada. O que é isso, meu querido irmão? A unção do Espírito Santo é a unção do ensino. Perceba, nós fomos ungidos por Deus pelo Espírito Santo. Essa é a nossa unção. Unção aqui é esfregar azeite, e azeite é símbolo da presença do Espírito. Então, nós fomos ungidos, todo crente é ungido pelo Espírito, tá? E agora, a unção do Espírito, a unção que nós temos do Espírito Santo, qual que é? É a unção do ensino. Então, nós não precisamos receber nada novo ou algo que distorce as Escrituras, porque aqui o problema que João está tendo é que estão aparecendo falsos mestres, que ele chama de anticristos, e estão vindo com novos ensinamentos. Mas João está dizendo o quê? Pera lá, nós já recebemos uma unção, ou na verdade uma não, nós recebemos a unção. E qual é a unção que nós recebemos? A unção das Escrituras, a unção do Espírito Santo, é a unção do ensino das Escrituras. Então, quem rejeita o ensino das Escrituras é porque não foi ungido, rejeita a unção do Espírito Santo. Escute isso aqui, em João, capítulo de número 14, versículo 26, perceba, porque a unção de Deus permanece em nós, que é a unção do Espírito. João 14, 26 diz assim: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, ou seja, o Espírito Santo é o nosso professor que nos ensina e traz à nossa mente todas as obras e os ensinamentos de Cristo. Logo, os 5 ministérios e cada membro do corpo de Cristo está debaixo dessa unção. Qual é a unção? A unção do ensino das Escrituras Sagradas, e o professor é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! É por isso que todo crente ungido, ele tem prazer no ensino das Escrituras, porque o Espírito Santo, ele não traz nada novo, não. E por que ele não traz nada novo? Porque a unção dele permanece, já está tudo aqui. Nós não precisamos de nada novo, porque tudo que nós precisamos já está aqui escrito, ora essa. Se aparecer alguém aqui, chegar e falar, ó, eu recebi uma visitação do anjo, o anjo pegou e falou, me revelou uns negócios, e me falou para fazer isso, distorceu as Escrituras, essa unção a gente não recebe, porque essa não é a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo é o que? Ele nos ensina o caminho da verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo, Ele é a verdade. Então a unção do Espírito Santo é permanecer nos ensinos de Cristo, na obra de Cristo. Então o Espírito Santo não vai me ensinar a estar apoiado em doutrinas de homem, ensinamentos de homem, vontades humanas. O Espírito Santo vai me centralizar na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Receba a unção do Espírito Santo. Alaxaracanassai. Aleluia, não rejeite a unção do Espírito Santo, entende? Ele nos lembrará de tudo quanto Jesus falou, de tudo quanto Jesus fez, de tudo quanto Jesus ensinou. Então o Espírito traz a nossa memória, a gente tem que ter em memória naquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus falou. E o Espírito Santo nos ensina tudo a respeito de Jesus. Eu vou dizer de novo, o Espírito Santo nos ensina tudo a respeito de Jesus. Este é o ensino do Espírito
Santo, porque Jesus falou: quando vir o Consolador, Ele não vai falar de si mesmo, mas Ele vai falar de mim, Ele vai ensinar sobre mim, Ele vai, essa é a unção do Espírito Santo. O crente que não ama o estudo das Escrituras é porque ele não foi ungido pelo Espírito Santo. Ele não recebeu esta unção ainda. Ele está fora desta unção, tá certo? Ele ainda está lá no tanque de Betesda. Ele está lá nos movimentos místicos ainda, estranhos. Ele está ainda esperando, se apoiando em homens. Mas a igreja, aleluia, do Senhor está pautada, está instruída, é ensinada e permanece nesta unção do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de nenhum falso ensinador, de nenhum outro ensino adicional. O que nós precisamos é permanecer no ensino das Escrituras. Aleluia. E os 5 ministérios, todos eles têm compromisso com Jesus Cristo, tá certo? Todo aquele que não enfatiza a vida e a obra de Jesus Cristo é falso. Eu vou repetir isso aqui. Todo aquele que não enfatiza a obra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a vida de Jesus, ele é falso. Porque se Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, olha lá, se Ele é o caminho, ou seja, fora dele só existe atalho. Se Ele é a verdade, fora dele só existe mentira. Se Ele é a vida, fora dele só existe morte. Então o Espírito Santo nos leva a Cristo. Aleluia. Diga, levanta a mão direita, com glória a Deus nessa boca, e diga: eu tenho a unção do Espírito Santo. Diga: eu amo o ensino das Escrituras. Erachana kama súria, alabachana comanaia. Glória a Deus. Porque tem pessoa, irmão, que na hora que ele vê aqueles movimentos do tanque de Betesda, pensa num povo animado. Os movimentos do tanque de Betesda é uma grande multidão, mas o problema é que a multidão é só de enfermo, cego, coxo e paralítico. Agora, a unção do Espírito Santo, né, que ensina, porque toda a Escritura testifica de Jesus, como temos bem visto isso, tá certo? Então, o crente, quando ele estuda as Escrituras, isso não causa sono nele, não. Isso causa alegria, prazer, satisfação. Ele fala: eu quero aprender mais de Jesus, eu quero... Vamos lá, parte B do versículo 12. Então, querendo, ou para o aperfeiçoamento ou capacitação, aqui também poderia ser traduzido assim, dos santos, para a obra do ministério. Vou falar sobre essas duas coisas aqui, obra e ministério. Primeiro, obra, a palavra grega aqui é ergon, que significa trabalho, aquilo com o que alguém está ocupado. Deus usa os 5 ministérios para que os membros não estejam ociosos, mas ocupados com boas obras. Veja só, voltando para o paralítico lá, esse texto me ajudou muito a desenvolver essa mensagem. O paralítico não estava paralisado lá, 38 anos, mas quando Jesus, aquele que outorga os ministérios, e Jesus tem todos os ministérios, Jesus tem tudo, né? Ele é dono de tudo. E ele ministrou sobre aquele homem. Qual foi a primeira coisa que esse homem fez? Foi fazer as obras. Aquele homem foi tocar. Então, os 5 ministérios não nos deixam ociosos. Que aí está aquele crente com o burrinho na sombra, como diz o ditado. Não quer mais orar, não quer mais evangelizar, não quer mais jejuar. Aí os 5 ministérios já chegam cutucando já. Ai, vou ficar meio ocioso aqui. Vai nada, filha. Aqui é ocupação total. Ocupação na obra. Vamos lá. Escute isso aqui. A exemplo de Cristo, a igreja faz a obra. Observe João 4,34. Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Espera lá, ninguém consegue sobreviver sem comida. Então Jesus falou: eu vivo
Eu me alimento de fazer a obra. Agora entende por que tem muita gente vazio? Porque não se alimenta da obra. Estar ocupado na obra de Deus é um alimento. Eu já vivi uma experiência, um dia estava meio brocochô, sabe, pastor Valdinei? Estava meio brocochôzinho. Eu falei, hoje eu estou querendo ficar aqui, ficar aqui com meus pensamentos. Pensei comigo, ficar aqui com meus pensamentos. Não, nunca pensei em desistir de Cristo, jamais, isso nunca, nem passou perto da minha cabeça, nunca. Mas sabe aquele dia que você fala, hoje não vou, eu estou aqui, vou ficar aqui meio brocochô. Aí daqui a pouco, trilili. Pastor, ora por tal causa. Tem uma situação para visitar. Pronto, já me ocupei. Eu falei, pensei que ia ficar brocochô hoje, já não dá nem tempo. Estou tão envolvido na obra. A hora que eu vou ficar meio, não dá tempo. Aí por quê? Para você orar por alguém, para você ajudar alguém, você tem que tomar ânimo. Aleluia! Agora você entende porque tem muita gente desnutrida? Porque está desocupado. Se ocupa em orar por alguém para você ver. Tem que se ocupar. E aqui é onde entra nós. Os 5 ministérios entram aqui. Aleluia. A gente entra aqui. Tá certo? Vamos ver isso aqui, que coisa tremenda. É João 5,17. Exemplo de Cristo. Jesus falou assim, o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, e a igreja também trabalha assim como Jesus, porque a igreja continua nos ensinamentos de Jesus. Ainda em João, veja só, João 9,4, Jesus falou assim, convém que façamos, nessa tradução aqui nossa, aqui está faço, mas no original está façamos, no plural. Jesus fala assim, convém que façamos, olha que lindo, as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem, onde ninguém pode trabalhar. Quando que é dia? Quando eu estou vivo. Depois que eu morrer, chegou a noite, aí não tem mais o que fazer. Então Jesus falou, enquanto é dia, ou seja, enquanto eu estou aqui fisicamente vivo, é isso que ele está querendo ensinar. Convém que a gente faça a obra, porque daqui a pouco você vai morrer e não vai ter mais o que fazer. Então, enquanto é dia, faça a obra, filho. Está com vida e está respirando aí, filho? Então faz a obra. Aleluia! E a obra que ele está falando ali é de um cego de nascença, que ele abriu os olhos dele. Olha, essa é a obra, é abrir os olhos dos cegos. Tem muita gente que está cega e não consegue enxergar o Salvador. Mas aí vem a igreja que trabalha dia e noite, incansavelmente. A fé em Cristo nos coloca debaixo desta promessa. João 14,12. Olha que coisa tremenda, hein? Essa característica de João aqui, nesse evangelho, enfatizar as obras do Senhor. Veja só, ele fala assim, Jesus falou, se vocês creem em mim, vocês farão maiores. Vocês farão as obras que eu faço e farão maiores do que essas, porque eu vou para o Pai, tudo que pedir ao Pai em meu nome eu farei. Ou seja, o que é isso? Que coisa linda, hein? Ou seja, obras, trabalhos feitos em Cristo Jesus são maiores. Toda obra que é feita em Cristo Jesus, essa é uma grande obra na presença do Deus Todo-Poderoso. E esta é a promessa que aquele que crê em Jesus está debaixo dessa promessa. Vai fazer as obras que ele fez e vai fazer mais, porque não é nós que estamos fazendo, é ele através de nós que está operando a obra. Obras maiores, mais alcance de pessoas, mais vidas sendo libertas, mais vidas sendo curadas, mais vidas sendo transformadas, maiores obras. Paulo fala 5 coisas importantes a Tito sobre as boas obras. Eu vou enfatizar isso aqui agora. 5 coisas, só no livro de Tito eu vou ficar aqui para falar das obras. E não é qualquer obra, é boas obras. Porque existem pessoas que estão ocupadas com as obras da carne. Paulo escreve isso no capítulo 5. E as obras da carne são, o que é obra? Já disse, ocupação, é aquilo que alguém está ocupado. Então tem pessoa que está ocupada com coisas carnais. Existe uma outra ocupação, as obras das trevas, que é no caso as obras do diabo. Isso está em João capítulo 8, se não me engano, versículo 29 e 44, quando Jesus fala, vocês
fazem a obra do vosso pai. Jesus se referia aos religiosos que faziam as obras do diabo, tá? Vocês têm como pai o diabo e estão ocupados nas obras dele. Então nós não podemos estar em qualquer obra, porque nos dias do dilúvio as pessoas estavam nas obras carnais, casando-se, dando-se em casamento, plantavam, colhiam. Mas eu já expliquei esse negócio aqui. É errado casar, é plantar, colher? Não, o errado é não incluir Deus no plano. Casar não é errado. O errado é casar sem ter a base da palavra. Casar mal casado, aí está errado. Não inclui Deus, porque se Deus não pode fazer parte do seu casamento, significa que esse casamento não é para a glória de Deus. Se eu vou num lugar que Deus não pode se fazer presente, significa que esse lugar não é para mim poder estar. Se tem uma conversa que Deus não pode participar, significa que não é para que eu converse sobre aquilo. Se tem uma coisa que a pessoa faz que Deus não pode participar daquilo que ele faz, significa que não deve ser feito. E aí eu pergunto, Deus pode participar desse mistério aí? Deus pode participar desse relacionamento aí? Deus pode participar dessas trocas de WhatsApp aí? Deus pode participar desses trocas de telefonema aí? Aleluia. Deus pode participar daquelas visitadas no site à noite aí? Opa, capaxé, barácia. Então não é em qualquer obra que nós estamos ocupados, nós estamos ocupados em boas obras. Vamos lá, só vou falar de Tito aqui, que é lindo demais, só Tito. Eu vou falar sobre 5 coisas importantes, né, que Paulo disse a Tito sobre as boas obras. Primeiro, 2,7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Está aqui. Então, exemplo de boas obras. Primeira coisa que eu tenho que saber sobre as boas obras é que eu tenho que ser exemplo de boas obras. A palavra grega aqui é typos, que significa padrão, exemplo a ser imitado. Nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo está dando instruções a Tito para passar para os anciões, no caso as pessoas de mais idade, para os casados, para os jovens, para os servos, que os servos naquela época, os escravos, é como se fossem os funcionários de hoje, tá? Em algum sentido, é claro. Então veja só, quando ele fala aqui, te dá por exemplo de boas obras, o apóstolo Paulo está falando aqui, que os de mais idade têm que ser exemplo de fé para os mais novos. Então, como assim? Como Caleb. Caleb estava com 85 anos. Ele recebeu um renovo que ele colocava o jovem no chinelo. Ele falou, quando eu recebi a promessa eu tinha 40 anos. Hoje eu estou com 85, mas Deus me renovou, que eu estou com o vigor dos 40 ainda, na presença do Senhor. Então, olha aí, a idade chega para todo mundo, mas não pode se entregar à idade. As forças vai perdendo mesmo, não tem jeito. É natural da vida, é o ciclo da vida, mas não pode se entregar. Aí onde entra os ministérios. Não deixa. Por exemplo, Aninha. Vamos colocar que ela tinha 84 anos, porque a Bíblia diz que ela era de 84 anos, que ela era viúva. Só que todos os dias ela perseverava no templo, com jejum e com orações. Então aqui o que o apóstolo Paulo está falando de exemplos de boas obras? Então que os mais velhos têm que ser exemplo de perseverança. E o que dizer do vovozinho Daniel? Daniel estava com 90 anos, enfrentando cova de leão e tudo, e vencendo, tendo revelações de Deus, guerreando pelo seu pocol, para coparrace, ele estava guerreando. Oi, irmão, vovozinho Daniel só nas guerras ali. E o texto diz que ele recebeu uma revelação tão forte quando veio o anjo que ele perdeu as forças, ele ficou fraco, enfermo, o corpo físico dele. O anjo foi, tocou e falou: levanta. E ele falou: depois que eu fui fortalecido, consegui ouvir as palavras. Deus está fortalecendo os anciões aqui.
Os irmãos que têm mais idade, levanta a mão, por favor, os de mais idade. Que passou, sabe, mas Deus está fortalecendo os teus ossos, a sua estrutura física, e também está ministrando renovação espiritual. Há pessoas aqui, calabachai, porque os anciões terão sonhos, em calabachai, recebe essa unção do Espírito Santo. Aleluia. Deus, eu creio nisso, viu? Deus está dando muita saúde aos nossos irmãos de mais idade. E renovação, canácia, alecominácia. E a unção que Deus derrama nos anciões é como nos anciões que estão diante do trono. Tiram as suas coroas, se prostram e adoram ao Senhor. Deus está avivando aqui, hein, os irmãos aqui. Agora pega isso aqui também, exemplos de boas obras, então tá lá, tem que ser exemplos mais novos, tá certo? E também, exemplo aqui para os casados, eita, coisa boa. Exemplos para os casados, como a Sunamita e o seu esposo, lembra 2 Reis, capítulo 4, versículo 8? A mulher de grande importância espiritual, falou para o seu marido: eu tenho observado que esses que passem por nós é um santo homem de Deus, façamos-lhes, ou seja, aquela mulher que tinha mais visão espiritual do que o seu marido, nunca passou na frente do seu marido. E quando Paulo escreve a Tito aqui, ele está dizendo: ensine que essas mulheres aprendam a ser boas donas de casa, porque tem mulher que não sabe nem fazer uma comida. O marido é obrigado a viver de lanche, ele não aguenta mais, Aprenda a ser uma boa dona de casa, porque isso é bíblico. Dê exemplo. Eu estou na Bíblia, filho. Isso aqui é ser espiritual, filho. Porque tem pessoa que pensa que uma mulher não saber cuidar de uma casa não é espiritual. Porque tem marido que parece que ele sai de dentro de uma garrafa. Ele vive mal passado. E tem marido, aqui agora tem marido que ele anda sempre bem arrumadinho, a roupa nova, mas nunca vê a esposa com uma roupinha diferente. Filho, você está fazendo errado. Você tem que deixar, se for preciso, você não compra para você, mas para ela você é obrigado a comprar sim, viu, filho? Aprenda a cuidar desse vaso, rapaz. Um marido que não tirar da boca para dar para a esposa é um frouxo. Eu falo isso com a autoridade de Deus. Eu me lembro no começo do nosso casamento, tá aí minha esposa. No começo do nosso casamento, foi no começo, não é fácil, tá? E a gente estava se organizando. E teve um mistério lá que deu uma apertada. E o que aconteceu? Nós ficamos sem um dinheiro do gás, eu não tinha. E eu tinha uns tickets do almoço. Sabe o que eu fazia? Eu jejuava forçado. Para quê? Para levar comida para ela à noite. Eu não comia. Passei vários dias trabalhando pesado lá. Nós ia deixar de comer. Falei, não posso comer, porque eu tenho que levar comida à noite para ela, que ela não pode ficar sem comer. E eu fazia o jejum forçado. Agora tem uns cabra frouxos que não cuidam da mulher, é coisa nenhuma. Sai para lá, rapaz, seja espiritual, moço. Pegou, hein? Aqui pegou o negócio, hein? Quem sente a presença de Deus aqui, aleluia! Deus vai mandar uma unção dentro das famílias hoje. Eu estou sapateando aqui. Graça, estou sentindo muita presença do meu Deus aqui. Aleluia. Porque tem camarada, vou entregar. Tem camarada aqui, eu vou até usar o que o meu pastor pregou o terça, né? Tem camarada aqui que ele empresta dinheiro para a mulher. Ele fala, dá R$100 e se deixar ele cobra juros da mulher ainda. Para de ser sem vergonha, meu.
Emprestando dinheiro. Que emprestar o quê, rapaz? Você tem que dar lá, meu. Emprestar. Você não pega de rir para um camarada desse. Ele empresta e fala, mas depois você tem que me dar em dobro. Oxe. Oh, me ajuda aí, minha gente. Emprestando dinheiro para mulher, meu Deus do céu. Tem que dar exemplo. Aí, é assim que Jesus cuida da esposa dele? Jesus não cuida da esposa dele assim não. E o nosso modelo de cuidado para com a nossa esposa é Cristo. E o que Cristo fez? Deu a vida por ela. Irmão, mas tem uma unção forte aqui, viu, irmão? Tá lindo aqui, tem um ambiente muito espiritual. Agora vamos, Paulo dá aqui, fala o exemplo de boas obras. Meu Deus, tem que ir adiante, aqui tem muito conteúdo. Ele fala sobre jovens. Ele fala que os jovens devem ser moderados. Tá? Jovens como Misael, Ananias e Azarias. Tá? Jovens, quem que é? O Sadraque, Mesaque e Abednego. Tá? Eram jovens que estavam unidos em fé. Eram jovens que estavam unidos em propósito. Porque Nabucodonosor pegou e fez a estátua e falou, quem não se dobrar diante da minha estátua, vai ser jogado na fornalha 7 vezes mais aquecida. Aí Nabucodonosor ditou a regra e falou, tem que fazer do jeito que eu estou mandando. Só que o jovem cristão, ele já tem um modelo, ele já tem um padrão. Ele não se curva ao padrão de Nabucodonosor, porque o padrão de Nabucodonosor é esse, se dobra diante da estátua, ou seja escravizado pelos vícios, enfim, tá? Porque o padrão do mundo, o modo de se vestir, o modo de se comportar, por exemplo, olha o padrão do mundo, se você tem certa idade, por exemplo, está lá o jovem com 17 anos, e ele não fez relação sexual para o mundo, ele é um careta. Ele é um quadrado, ele é um retrógrado. Agora, isso aí é o padrão do mundo. Agora, qual que é o padrão de Deus? Se guardar até o dia do casamento. E isso é honroso e maravilhoso diante de Deus. Então escute isso aqui, que coisa tremenda. Aleluia. Então, os jovens, eles têm que ser o quê? Exemplo de fé na presença de Deus, tá? Os jovens têm que ser exemplo de fé, de conduta, de caminhada, de tal maneira que os outros jovens olhem vocês e falam, pera lá, esse aí é exemplo, esse é padrão de vida de Cristo. Eu olho para ele, eu vejo Jesus na vida desse jovem. Que mais? Que coisa maravilhosa. E os funcionários, porque Paulo aqui, eu estou falando dentro do contexto, tá? Paulo está falando dos funcionários aqui, no caso os escravos que eu já disse, é o tipo dos funcionários hoje. O funcionário tem que ser como José. Potifar? Potifar chegou, meu querido irmão, e viu aquele jovem aplicado, pegou e falou, esse moço aqui é muito responsável. Sabe o que ele fez? Deu toda a responsabilidade para José. Falou, a partir de hoje eu não quero saber de nada, eu confio em você, você vai desenvolver o trabalho da minha empresa aqui. Sabe o que aconteceu? Potifar viu que Deus era na vida de José, e tudo que ele colocava as mãos, Deus prosperava. Então o funcionário tem que ser exemplo. Funcionário tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo de tal maneira que o teu patrão olhe em você, a tua forma de se comportar, de ser, de trabalhar, ele veja Cristo na sua vida. Fique motim lá na empresa não, que você pensa, Deus não está nesse negócio aí não. A empresa está sendo injusta, está que nem o espírito do Labão, troca o salário para diminuir, extorque, não paga as horas devidas que a pessoa trabalha. Deus vai ter com essa pessoa aí. E se for preciso, você tem a justiça para lhe auxiliar, porque é bíblico, tá certo? Mas nunca faça motim, coisa errada, não dê exemplo, tá? Dê exemplo, porque Deus, ele é glorificado nisso. Então isso é boas obras, tá? É exemplo de boas obras. Vamos lá, estou na segunda ainda, ó. Tito 2,14. Tito 2,14. Glória a Deus.
Diz assim, ó: o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar a si. Tido com a obra e é dedicado a Deus. É como Neemias. Os homens chegaram e falaram assim para Neemias: desce e vem ter conosco. Neemias pegou e disse assim: eu estou fazendo uma grande obra, de tal maneira que eu não deixarei de lado essa obra, porque se eu parar, cessaria essa obra. E ainda vem em Neemias 4:6, diz assim: e o coração do povo se inclinava em fazer a obra do Senhor Deus. Então, ter zelo, alguém zeloso, é esta pessoa que está verdadeiramente fervendo no seu espírito. O seu espírito ferve e ele é dedicado em fazer aquilo que faz, tá certo? Pede para ele, irmão, pede para ele, estou dando um exemplo do sim, pede para ele olhar ali o estacionamento. Pensa num zelo que essa pessoa faz com isso. E por que ele faz assim? Porque ele é zeloso de boas obras. Tudo que dá para ele fazer, ele faz nos detalhes. Porque ele não está fazendo para os homens, ele está fazendo para o Deus que ele serve. Que Deus derrame esse fervor. Aleluia. Quem recebe esse fervor no espírito, tudo que você for fazer, não vai fazer pela metade, pelas coxas, como diz o ditado, vai fazer com excelência. Excelência no que faz. Terceiro, capítulo 3, versículo 1. Admoesto-te aos que se sujeitam aos principais e potestades, que lhes obedeçam. E olha lá, estejam preparados para toda boa obra. Então, terceira coisa sobre as boas obras é estar preparado para elas. A palavra preparada aqui, a palavra grega é retoimos, que significa pronto, preparado para fazer, disposição. É como Eliseu, 1 Reis, capítulo 19, o texto diz, Elias falou: Senhor, meu tempo chegou. Deus falou: tá certo, unge Eliseu em teu lugar. Estou resumindo. Aí diz o texto, escute isso, que partiu Elias de onde estava e foi até Eliseu e achou Eliseu. Eliseu estava ocupado, trabalhando com a 12ª junta de bois, a última. E Elias pegou e fez o quê? Passou-lhe a capa é ministério, no Antigo Testamento representa ministério. E quando Elias passou para ele, falou: você não tem entendido o que o Senhor tem te feito a ti? Em outras palavras, você não entendeu a posição que Deus te colocou? Você não entendeu que você é membro do corpo de Cristo? E agora Eliseu é levantado como profeta. Agora escute isso aqui, que coisa tremenda. Eliseu, quando Elias chegou, ele estava trabalhando, filho. Ele estava trabalhando. Elias chegou e passou a capa. Ele foi, matou os bois. O que é isso? Ele renunciou, ou seja, ele estava preparado para a obra. Ele estava o que? Preparado. Ou seja, Deus chegou e falou: faça tal coisa para mim. Ele falou: agora eu não posso, porque não estou ocupado com outras coisas aí. Não, filho. Preparado para toda boa obra. Deus te chamou para algo, esteja preparado para esse algo. Porque as pessoas que não tiveram preparado ficaram para trás. Lembra as virgens? As que não estavam preparadas, a gente tem que estar preparado. E para quê? Para as boas obras. Nós não somos salvos por fazer boas obras, como já falamos no estudo aqui de Efésios. Mas Deus nos salvou para as boas obras. Então aqui, escute que coisa tremenda. Isso aqui é tremendo. Aí um dia, Eliseu, ele já estava preparado, aí passou nas 4 escolas de profeta, passou lá em Gilgal,
passou lá em Betel, e aí foi passar em Jericó. Aí sabe o que os homens falou? Ô Eliseu, você ficou sabendo que hoje Elias vai ser tomado por cima da tua cabeça? Sabe o que Eliseu falou? Calai-vos, eu bem sei disso. Porque ele está dizendo, Elias é o grande profeta, vai ser tomado. E agora, quem que vai assumir o lugar? Como que vai ficar a obra de Deus? Eliseu falou, fica calado, eu estou preparado. Aleluia. Agora eu pergunto aqui, é uma pergunta. Vamos supor, amanhã não está nem eu e nenhum dos pastores aqui. Você está preparado para assumir aqui a obra, filho? Tem que estar preparado, essa é a questão, eu estou dizendo isso. Aí você chega e de repente aponta o dedo para você, você que vai dirigir agora a igreja. Tem que estar preparado. Deus chamou Ananias, falou, você tem uma obra para você fazer para mim. A primeira palavra que ele falou, eis-me aqui. Ele nem sabia o que era, o que ele ia enfrentar, porque ele falou, Deus falou, tem uma obra para você, vai em tal rua de tal pessoa, tal, ele falou, eis-me aqui. Aí Deus falou, é o Saulo. Ele falou, Senhor, esse homem aí é meio estranho. Porque às vezes a pessoa, entende? É porque que nem Deus fala para Abraão, você vê, sai-te, vai para a terra onde eu te mostro. Deus não tinha nem mostrado, ele falou, sai primeiro. Tem pessoa falando, Deus faz para mim que depois eu vou. Não, filho, é você que tem que tomar a iniciativa. Deus já se revelou, Deus já falou. Agora você segue aquilo que Deus está falando. Glória a Deus. Eu senti que aquela do casal pegou bem pegado, hein, irmão? Eu tô lá ainda, tô para frente aqui, mas aquela pegou forte mesmo, hein? Quarto, eu senti que ela foi no queixo, assim, sabe? Para deslocar o maxilar mesmo. Nossa. 3:8, Tito 3:8, vamos lá. Quem está no estudo, diga amém. Fiel é a palavra, isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar essas boas obras. Então nós temos quarto, procurar aplicar essas boas obras. A palavra no caso procurem, essa palavra no grego é a palavra frontizo, que significa refletir, pega essa que é forte, deixar que a mente se ocupe com, ficar pensando sobre, prestar atenção. É o que basicamente aconteceu com Pedro em Atos 10, capítulo 10, versículo 9, 11 e 19. O que aconteceu? O texto diz que o Pedro ele foi ao terraço para orar. E quando ele foi para o terraço orar, ele viu o céu aberto. Olha só, ele foi orar e viu o céu. Então quem ora tem o céu aberto na cabeça. Agora o texto diz no versículo 19, eu não vou falar aqui da visão, tá? Mas ele vê a visão que Deus deu para ele, foi arrebatado em sentido, ele está vendo a visão. E o texto diz que depois que ele teve a visão, ele ficou pensando naquela visão. E quando ele ficou pensando naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo. Perceba, ele está pensando na visão do céu e o Espírito Santo está falando com ele. Tem gente que quer ouvir a voz do Espírito Santo, mas nunca está pensando no céu. Vamos aqui, gente, pelo amor de Deus, vou falar de novo que isto é, Pedro ora, Deus dá uma visão do céu e ele se ocupa, ele ocupa a sua mente com as coisas do céu. Resultado, ele ouve a voz do Espírito e se aplica às boas obras. Por que ele se aplicou às boas obras? Porque quando ele estava pensando na visão do céu, o Espírito Santo falou para ele, desce porque tem uns homens te procurando aí, e você vai pregar minha palavra lá na casa de Cornélio. E qual foi as boas obras que ele se aplicou? Em pregar o evangelho e viu toda a casa de Cornélio ser batizada com o Espírito Santo, ser salva e ser batizada com o Espírito Santo. E isso aconteceu por quê? Porque a cabeça dele, os pensamentos dele estavam em refletir sobre as coisas. Então, aqui, escute, os 5 ministérios trabalham assim. Se ouve uma palavra dessa aqui, você tem que ficar mentalizando essa palavra aí, pelo menos um pouco, viu? E aí você fica remoendo aquilo que foi pregado. A visão do céu está dentro da sua cabeça. A Bíblia diz, a tua palavra permanece eternamente no céu. A Bíblia é o céu, filho. É o céu revelado, tá?
E aí quando você tem esse céu dentro da tua mente, você fica refletindo, aí o Espírito Santo começa a falar com você. Quinta coisa, Tito 3,14, que Paulo fala sobre as boas obras. Olha lá, 3,14 de Tito. Ele diz: e os nossos aprendam também a aplicar-se a boas obras. A palavra grega aí é manthano, aprender por experiência. Isto é, não somente olhar os outros fazendo, mas ter a experiência de fazer habitualmente. Os discípulos viram Jesus orar e agora eles também estão orando. Isso é aprender a aplicar as boas obras. Por exemplo, a oração é uma obra, tá? Obra social é uma obra, ajudar os necessitados é uma obra, jejuar é uma obra, tudo que envolve Cristo é uma obra, tá? Evangelizar é uma obra, e assim sucessivamente. E agora, veja, os discípulos viam Jesus orando, Atos 3, e subiam juntos para a hora da oração. Por que os discípulos oraram? Porque viram Jesus orar. E agora eles o que? Estão aprendendo a se aplicar a boas obras. Outro exemplo disso é Pedro. Pedro estava afundando em Mateus 14:31. Pedro afundava. Jesus foi e fez o quê? Estendeu a mão e socorreu ele. Lembra que tinha um homem na porta do Templo Formosa? Já estava afundado. E o que Pedro fez? Tomando pela mão direita. Se aplicou a boa obra. Ele experiencialmente, né, estava colocando mãos na obra, como diz aí o ditado. Vamos lá, do ministério. Para a obra do ministério, vamos lá. A palavra ministério é diaconia, da onde se origina também até o nome diácono, né? Que significa serviço, ajuda e assistência. Em geral, é usada no sentido de serviço feito com amor. Vou repetir isso aqui. Essa palavra diaconia, que significa serviço, ajuda e assistência, em geral, essa palavra é usada no sentido de serviço feito com amor. O negócio não é servir, é servir com amor. Porque tem pessoa que serve chutando os cachorros. É como você, né? Vocês que têm filho aí sabem, às vezes você pede para ele, faz isso aqui. Ele vai reclamando, mas vai. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando a fazer. Eu estou falando do ponto de vista espiritual, dando um exemplo que acontece com todos, né? Um dia meu filho perguntou, mas por que tem que fazer isso? Eu falei, porque essa é a sua vez. Quando meu pai me pediu, eu fazia, agora é a sua vez. E quando você tiver o seu filho, vai ser a vez dele. Vai lá, pega o sapato, vai lá, leva o lixo. Vai lá, lava a louça. Não, mas eu não gosto. Eu também não gostava. A gente aprende não gostando mesmo. Só que no plano espiritual o negócio é diferente. Tem que ser feito e feito com... Eita glória. Vamos ver um exemplo. Isso aqui, olha. Hoje ali naquela sala da minha casa ali, meu Deus. De frente da parte mais intelectual da casa. A parte dos livros. A parte mais querida. Desse ponto de vista, né? Porque tem, enfim. Agora, veja só que coisa tremenda. 1 Coríntios 16:15. Essa palavra aqui me incendiou ali. Às vezes os meninos vê, porque eu não aguento, né? O dia inteiro estudando, aí você tem que soltar umas rajadas de vez em quando lá. Às vezes eu penso que eles falam, esse papai tá ficando doido. Mas já estão acostumando. Olha lá, agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas, que significa coroada, é o feminino de Estevão, que é coroa. É porque no grego é Estéfanos, né? Estevão. Eu falo, você quando tiver um filho, homem, põe de Estevão, tá? É um filho que vai ser uma bênção, Estevão. Olha lá, Estéfanas é as primícias da Caia. A Caia significa transtorno. Isso aqui é uma aplicação aqui, tá, que Deus me deu aqui agora. Então, ou seja, em meio ao transtorno você vai ser coroado. Ó, uma aplicação que veio agora aqui, tá? Não entendi. No meio das situações difíceis, Deus vai te coroar com a vitória. É isso que eu estou dizendo. Ó, isso não estava nem na mensagem. Você não se alegra com isso, não, é?
é as primícias da Caia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Dos santos é aqui os membros, a igreja. Irmão, toda uma família dedicada ao ministério. Eu falei, essa vai ser a minha família. Toda a minha família dedicada em servir aos santos. Toda a minha família consagrada para servir a igreja. Essa vai ser a minha família. Você recebe, aleluia. Profetiza para 2 pessoas, sua família vai ser assim, diga isso. A sua família vai ser assim. Eu vou profetizar para 4 porque eu estou com mais fé. A sua família vai ser assim. A tua família vai ser assim. Vai ser o pai dedicado, a mãe dedicada, os filhos dedicados. Vai ser todo mundo. Terá capachai. Aleluia! Toda a família consagrada ao ministério. Camassante camasséria. Toda essa família era consagrada, dedicada a prestar assistência, servir com amor. Toda uma família servindo a igreja com amor. Aleluia! Glória a Deus! Eu vejo uma bandeira do reino sendo estendida dentro da tua casa. Aleluia! Você e tua casa servirá ao Senhor. Aleluia, aleluia, que lindo, aleluia. Você está com fé? Levante as 2 mãos para o céu. Isso é profético, eu estou no espírito da profecia aqui. Diga, minha família será semelhante à família de Estéfanas, toda dedicada com amor à obra. Recebe essa palavra, recebe essa palavra, recebe essa palavra. Alabaxanda, canda, alabacaia. E a palavra dedicada, vamos lá, que eu preciso ir para a conclusão. Essa palavra aí dedicada, gente, essa palavra aí, a palavra grega é tasso, que significa colocar em ordem. O seu primeiro significado é militar, dispor tropas em ordem de batalhas. Aquela família trabalhava no serviço da igreja, ou seja, era uma família que ajudava nas necessidades das pessoas, fazia obra social, ajudava orando pelas pessoas. Oh, irmão, e esse trabalho aqui é como colocar o que? Em ordem. E eu já disse o significado da palavra. É como colocar, dispor tropas em ordem para a batalha. Então o trabalho que essa família prestava para a igreja, ou seja, eles eram usados por Deus. Quando chegava aqueles crentes, aqueles membros, cada um era o quê? Posicionado, como um soldado do Senhor, posicionado estrategicamente para a batalha. Que família maravilhosa era essa, irmão? Meu Deus, eu desejei muito que minha família seja assim, até o fim. Eu desejo muito. Eu sempre digo isso aqui, sabe? Não importa qual área, digo isso dos meus filhos, mas não importa qual a área, se vão seguir a área profissional, eu digo qual, não importa qual o trabalho, desde que seja um trabalho honesto, é claro, não importa, para mim eu não me importo com isso, sabe? Eu não me importo mesmo, de fato, mas desde que seja cheio do Espírito Santo, tá? Vai trabalhar numa empresa, na administração, vai trabalhar de ajudante, que seja cheio do Espírito Santo, tá? É isso que eu peço. Para mim não importa, eu não vou interferir naquilo que decidirem em Deus, é claro, porque é Deus que decide, né? Não sei que eles vão querer seguir. O meu desejo é que todos fossem como eu e a mãe deles, né? Seguissem mesmo na obra, mas eu deixo aí Deus fazer a obra, que eu não vou impor nada em ninguém, mas que sejam cheios do Espírito Santo. Se o teu filho, eu estou profetizando, se o teu filho vai ser um médico, que seja um médico cheio do Espírito Santo. Vai ser um engenheiro, que seja um engenheiro cheio do Espírito Santo. Vai ser um empresário, que seja cheio do Espírito Santo.
Não importa o que ele vai fazer da vida, mas que ele seja cheio do Espírito Santo. Vai ser um fazendeiro, sei lá, que seja cheio do Espírito Santo. Não importa, trabalha no que quiser, mas tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque aí, se for, né, Deus vai levantar ele na empresa lá, e ele vai incutir o reino lá dentro daquela empresa. A cultura do reino vai ser manifesta lá. Escute isso, a igreja aqui, a igreja ministra, porque eu já disse, a palavra ministério é serviço, né? É ajuda, é assistência. Então a igreja ministra, ou seja, serve uns aos outros. Está escrito em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então o dom que Deus nos dá é para servirmos ao próximo, tá? Então Deus me deu o dom como membro do corpo de Cristo. Esse dom não é para o benefício meu, esse dom é para mim servir o meu próximo. É para isso que serve o dom, tá certo? E fazer o contrário disso é prostituir o dom. Por isso que eu já disse, Jesus, ele não usava o dom para si próprio. Por exemplo, ele estava lá, tinha acabado de sair de 40 dias de jejum, e o texto diz, e estava lá, teve fome. Irmão, estava com fome. E o diabo chegou e falou, transforma essas pedras em pão. Ele podia, mas não transformou. Mas quando chegou para a multidão faminta, multiplicou o pão e o peixe. Ele não usou o dom para ele, ele usou em benefício do próximo. É que nem Eliseu, a escola de profeta vivia numa situação difícil, por causa da perseguição, por causa, entende? Não se havia uma dedicação ali dos líderes em investir na palavra, eu digo dos reis de Israel, né? E ali os filhos dos profetas viviam de sopa lá, para você ver aquela. Era uma fase difícil. Aí o que aconteceu? Eliseu chegou 20 pão na mão dele lá e multiplicou para 100 homens comer. Lembra aquela mulher que tinha só um pouquinho de azeite, uma vasilha pequena na casa dele? Ele foi e multiplicou a dela. E por que ele nunca multiplicou a dele? O dom que Deus me deu não é para mim usar em benefício de mim, é para mim usar em benefício do outro. Então quando você ora e pede para Deus, Deus me capacita, você está dizendo, eu quero servir o meu próximo. Não desiste agora de ser usado mais não, hein? Não vai desistir agora, você soube que não é em benefício teu. Então escute isso aqui, pega isso aqui. Então vamos lá, a igreja ministra, ou seja, serve uns aos outros, e toda a igreja se transforma num corpo a serviço do mundo. Porque esse mundo está caído, e agora a igreja serve o mundo, com o quê? Com a palavra da reconciliação. Isso está escrito em 2 Coríntios 5,18, que está escrito lá, nós recebemos o ministério da reconciliação, porque o homem perdido, a ira de Deus é contra ele, o homem está em contenda contra Deus, mas a igreja recebeu o ministério da reconciliação, e a igreja vai e prega o evangelho, anuncia a palavra de Deus, e a paz é estabelecida pelo príncipe da paz, que é Cristo. Em nome de Jesus, que Deus levanta essa igreja fervorosamente no ministério da reconciliação. Vamos concluir esse mistério aqui. Parte B do versículo, em 3 minutos eu encerro, do versículo 12 de Efésios. O texto diz assim, vou repetir todo o versículo: para o aperfeiçoamento, a capacitação dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A palavra edificação aí, meus irmãos, é oikodome, palavra grega, né? Que significa ato de construir, ato de alguém que promove o crescimento de outro. 1 Coríntios 14, 12, agora veja: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar. Sabe o que é sobejar aqui? É transbordar, é aquilo que excede. A palavra grega é perísseo. Então, procurai sobejar nele. Então Deus quer que a gente procure isso, ser abundante, ter excelência nos dons espirituais. Deus quer isso para a igreja. Mas para quê? Tem uma finalidade, para a edificação da igreja. Então por que a igreja tem que transbordar nos dons espirituais? Para a edificação da igreja. Pega isso aqui, não importa se o meu dom é natural, como o dom de Dorcas, porque ela tinha um dom natural na vida dela. Lembra que ela fazia lá
as obras dela lá, costurava, fazia as túnicas para as viúvas. Quando ela partiu, as viúvas choraram muito, porque ela ajudava muito com uma agulha, hein, irmão? Com uma agulha a mulher fazia diferença. Vou falar de novo isso aqui. Uma pessoa cheia do Espírito Santo com uma agulha, ela faz a diferença. Você entendeu o que eu quis dizer? Agulha é o mínimo, né? Coisa pequena. A pessoa cheia do Espírito Santo é diferente. Glória a Deus por isso. Ou se ela tem um dom espiritual, como as filhas de Filipe, as 4 donzelas profetisas. Donzelas ali é virgens. As virgens profetisas, olha, jovens tremendas na presença de Deus. Então não importa se o teu dom é natural, se o teu dom é espiritual, nós temos que fazer a edificação da igreja o alvo do anseio por excelência. Sendo assim, louvar, pregar, interceder, ajudar, ensinar, encorajar, repartir e etc. Tudo deve ser feito para a edificação do todo, o corpo de Jesus Cristo. Então toda a excelência que eu busco no ministério, para que serve? Visando a edificação. Nós edificamos uns aos outros, e aí a igreja se levanta como corpo e alcança o mundo. Entende? Cada um tem aquilo que recebeu de Deus aqui. Porque, irmão, tem gente aqui que tem uma facilidade para compartilhar o que tem com os outros. Eu já falei isso aqui várias vezes. Mas tem aquela pessoa que ela tem uma capacidade tão tremenda que eu já vi muito isso, irmão. A pessoa estava muito necessitada. Ela ganhou algo assim, mantimento. Ela não ficou só para ela, mesmo estando precisando, ainda ajudou com outro. Isso é dom, irmão. Isso é dom. Isso é dom de Deus na vida, sabe? Tem pessoa que você entrega algo na mão dela, ela desenvolve, que é uma beleza. E você não precisa ficar falando, ó, faz isso, faz aquilo. Não, ela pega, faz e desenrola e faz as coisas acontecer. É por isso que precisa de pessoas dentro da igreja. Por exemplo, a pessoa, estou dando um exemplo aqui geral, a pessoa que trabalha lá no som, tem que fazer isso com amor. A pessoa que desenvolve o grupo das crianças, tem que fazer com o quê? Com amor. Aí a pessoa desenvolve com as crianças, o que ela tem que buscar? Especialização. Tem que comprar livros que falam sobre como educá-los, como instruí-los, como tratar das crianças. Entende? Isso é amor. Tem que orar pelas pessoas que você ministra. E assim sucessivamente. O líder do jovem, o líder dos homens, o líder das senhoras. Entende? Cada grupo aqui tem muitas áreas. Por exemplo, tem pessoa que desenvolve aqui, está desenvolvendo um trabalho aqui na área da cantina. Mas para que ela está desenvolvendo? Ela está desenvolvendo, olha só para você ver como que funciona o corpo. É lindo, para mim isso é fantástico, tá? Eu não sei se você se emociona com isso, fica impressionado, mas eu fico. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui normal, do dia a dia. Não tem um trabalho que está desenvolvendo, que sempre desenvolveu, mas está desenvolvendo aí agora mais específico para o trabalho da terça. Aí vamos supor, vem o cantor, vem um pregador que nós aceitamos e cremos no ministério dos itinerantes, os ministérios, tá? E aí o que acontece? Um faz, o outro compra, o recurso é gerado, a gente banca as despesas do evangelista, do cantor, ele vem. A pessoa louva, Deus abre o céu, muitas vezes, usa alguém em profecia, porque deu inspiração através do louvor daquela pessoa. Deus toma um pregador, uma alma é salva, outra é curada, outra... O que aconteceu? A igreja em movimento, todos estão sendo edificados para a glória do nome do Senhor. É por isso que eu não me canso de dizer, não existe aqui congresso de grupo. Não existe aqui trabalho de grupo, aqui existe trabalho de uma igreja, tá? Por isso que eu digo, nem todo mundo tem condição de fazer, porque às vezes a pessoa, por causa do trabalho dela, o tempo dela é muito escasso, ela fala, eu não vou conseguir pôr a mão na massa, mas eu vou mandar o recurso. Entendeu? Eu estou sem o recurso, mas eu vou pôr a mão na massa. Eu não estou podendo fazer isso, mas eu vou entrar em jejum pelo trabalho. Isso aí é entender o que é ser corpo, ora essa. Não tem como ficar de fora dessa engrenagem maravilhosa. E eu encerro dizendo,
Os 5 ministérios aperfeiçoam os crentes então fazem a obra e servem, e o corpo enfim é edificado. E assim as palmas louvem ao Senhor.